Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor, vimos a Ti essa noite. Senhor, nosso ser sedento está. Queremos de Ti comer, beber e assim Te desfrutar. Clama nosso coração, quer Teu semblante ver. De Ti beber ansiamos mais e nos satisfazer. Nosso deleite é o Teu rosto contemplar. Sempre aqui habitaremos, jamais Te vamos deixar. E nesta comunhão, graça és para nós. Alegre está nosso coração. Achou descanso, enfim. Vamos demorar aqui, ainda buscar-te mais. Pela palavra e oração de nós tu fluirás. Que oração, né, irmãos? Parece uma oração mesmo. É uma oração, né? Senhor Jesus. Esse hino tem bastante a ver com a mensagem dessa semana, né? Que é o desfrute nosso da palavra, né? O título dessa semana é Ser um homem de Deus plenamente equipado ao inalar e exalar a palavra de Deus como o sopro de Deus. Bem que o Senhor, ao nos salvar, Ele não é um Deus sem propósito, né? Ele não quer que a gente simplesmente seja alguém salvo e pronto. Siga a sua vida, faz o que você quiser. Ele quer nos salvar e nos equipar. Ele quer que a gente seja um homem equipado, né? Para quê? Para que a gente possa ter utilidade na mão dele, né? Para que a gente possa cumprir o plano dele desde a eternidade passada. Então, é realmente um grande privilégio a gente ler essa palavra dessa semana, né? O matinal da semana, para a gente ser lembrado, né? Que não simplesmente nós devemos estar satisfeitos, né, com a nossa salvação, mas que a gente realmente chegue ao pleno conhecimento da verdade e que a gente seja útil na mão de Deus, né? O Algarismo Romano 1, eu ao estudar aqui o matinal, eu percebi, né, porque o título diz, né, mais uma vez, ser um homem de Deus plenamente equipado ao inalar e exalar a palavra de Deus como o sopro de Deus. Então, o Algarismo Romano 1, ele é uma introdução que nos leva até o Algarismo Romano 2, e por fim, o Algarismo Romano 3, que é o último, ele é um adendo ao título, né? Ele vai falar sobre o Espírito como uma espada, né? Mas o Algarismo Romano 2, ele fala de 2 Timóteo 3,16, sobre, explica o versículo, e o Algarismo Romano 1 é essa introdução. Por que essa introdução? Eu vou ler o Algarismo Romano 1, os irmãos vão entender. A intenção máxima de Deus é ganhar um homem-Deus coletivo para a sua manifestação coletiva. Deus não deseja um homem bom, mas um homem-Deus. Um homem de Deus com o sopro de Deus. Ok, Deus não deseja um homem bom. Esse é o maior desafio nosso, é o maior desafio de um cristão. Porque ao receber o Senhor, você quer ser alguém bom, né? E a gente percebe que a gente não é bom. Mas é realmente um grande desafio a gente deixar de ser ou buscar ser um homem bom e permitir que o Senhor nos faça um homem Deus. No inglês, o bom é good e Deus é God. É bem parecido. E os irmãos até no matinal trouxeram isso, né? A gente não deve ser um good man, a gente tem que ser um God man. É pouca diferença, mas no português, homem Deus e homem bom. Bom, eu pedi para os irmãos subirem aqui, que eu gostaria de escrever para os irmãos. Então, Deus tem essa intenção de nos fazer homens Deus, né? Homens Deus. Ok, mas como que Ele pode nos fazer homens Deus? Porque se não tivesse 3 requisitos falados nesse Algarismo Romano 1, a gente nunca poderia ser um homem Deus. Porque se a gente se esforçar,
a gente vai ser, no máximo, um homem bom. Mas para ser homem Deus, a gente vê aqui que, primeiramente, a gente precisa de um espírito. Espírito humano. Espírito humano. Segundo, nós precisamos do Espírito. Do Espírito Santo, eu vou chamar aqui. E por último, não menos importante, nós precisamos da Palavra de Deus. Palavra de Deus. Com esses 3 requisitos, irmãos, nós temos total capacidade de ser homens-deus. Em Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse sopro de Deus, lá em Gênesis 2:7, foi a formação do nosso espírito humano. Né? A letra A, o número 1 do nosso esboço, diz: o fôlego de vida soprado no corpo do homem tornou-se o espírito do homem, o espírito humano. Provérbios 20:27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. E em Jó 32:8 diz: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Ou seja, o espírito do homem, né, que foi o sopro do Todo-Poderoso, faz o homem sábio de verdade. O número 3 da letra A diz: assim pode haver uma transmissão entre Deus Espírito e o espírito do homem. E o espírito humano pode contatar Deus e ser um com Ele. Então, assim, a importância, irmãos, de nós termos um espírito humano é que somente através do Espírito, vocês conhecem bem, né, esse desenho aqui, ó. Aqui, essas são as 3 partes do homem, né? A gente tem o corpo, nós temos a alma e nós temos o espírito. Se nós não tivéssemos o Espírito, não seria possível a gente contatar Deus, porque Deus é Espírito. Então, esse primeiro requisito para que nós possamos ser homens-deus, no plano de Deus, é extremamente importante. Com a criação, com o sopro de Deus, a gente pôde ter um Espírito. E aí a gente vai ver que depois esse Espírito foi regenerado, né? Quando nós recebemos o Senhor. Então, o número 3 diz: assim pode haver uma transmissão entre Deus Espírito e o Espírito do homem. E o Espírito humano pode contatar Deus e ser um com Ele. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Né? Então, o espírito do homem, irmãos, é esse órgão interior criado por Deus para que ele contate Deus, receba Deus, contenha Deus e assimile Deus em todo o seu ser como sua vida e seu tudo. Né? O espírito do homem é para o homem adorar a Deus, para ser regenerado por Deus e para ser unido a Deus, a fim de que o homem ande e viva em uma união orgânica com Deus para cumprir o propósito de Deus. Então, assim, é realmente, irmãos, muito importante a gente ser lembrado de que nós temos um Espírito e é somente no Espírito que a gente pode contatar Deus, adorar Deus, assimilar Deus, ser um com Deus, porque Ele é Espírito, né? O segundo requerimento para que Deus possa nos fazer homens-deus é o Espírito Santo. E para isso, Deus passou por um processo maravilhoso, que a gente conhece, né? Principalmente, Ele deu 2 grandes passos. Ele se encarnou, Ele se tornou um homem,
né, a fim de tornar o homem na carne, para ser o Cordeiro de Deus, a fim de efetuar a redenção a favor de nós, para dar a conhecer Deus ao homem e para manifestar o Pai aos seus crentes. E em segundo lugar, ele deu um passo da morte e ressurreição a fim de transfigurar-se no Espírito, para infundir-se nos seus crentes como vida e tudo para eles, para produzir muitos filhos de Deus, seus muitos irmãos, com vistas à edificação do seu corpo, a igreja, a habitação de Deus, a fim de expressar o Deus triuno pela eternidade. Né? João 20, 22, e havendo dito isso, soprou neles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Olha que incrível. Em Gênesis, Deus sopra para dentro do homem e cria o espírito humano. E em João, depois da ressurreição de Jesus, ele sopra para dentro do homem e diz, recebei o Espírito Santo. Agora o homem, ele tem o espírito humano e o Espírito Santo agora, quando nós somos regenerados, ele entra para dentro do espírito humano. E ele se torna um, por isso que nós somos um com Deus, né? Um com o Espírito. O Espírito de Deus e o nosso é um só. A letra B, número 3, diz, a palavra se tornou carne para cumprir a redenção judicial e então ressuscitou para se tornar o sopro santo que habita em nós e nos supre para a nossa salvação orgânica. Tem um hino, irmãos, eu me lembrei dele agora, eu não deixei preparado aqui, mas eu acho que dá para falar aqui. Tem um hino, porque aqui esse ponto me tocou bastante, porque a palavra se tornar carne e então o Senhor ressuscitar e se tornar o sopro santo que habita em nós e nos supre para a nossa salvação orgânica. Às vezes o termo, a gente pode falar salvação orgânica, mas a gente não para pensar no que realmente isso significa para nós. A salvação orgânica, né? A gente tem um versículo em Romanos 5,10 que diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. Então, uma vez que nós recebemos o Senhor no nosso espírito, nós somos um com o Senhor, a nossa vida toda, a gente tem esse privilégio, essa oportunidade de sermos salvos organicamente. O que é isso? É ser salvo todos os dias. Romanos 10, 12 é um versículo conhecido, 12, 13, diz, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo é muito utilizado para a salvação inicial de uma pessoa. Mas a gente não para pensar que toda vez que nós que invocamos todo santo dia o nome do Senhor, nós somos salvos. A gente não imagina o poder que tem invocar esse nome. E o que faz essa ela é orgânica porque acontece a todo momento. A todo momento, essa vida ela é infundida, ela se dispensa. Sempre que nós invocamos o nome do Senhor, é como uma pulsação. O Senhor ele é capaz de se expandir, ele vai se expandindo para a nossa alma, a ponto de nós sabemos, o Senhor ele quer tomar toda a nossa alma. E quando nós invocamos o Senhor, ele ocupa toda a nossa alma. Em Romanos 8, é nos dito que ele dá vida até para o nosso corpo, não é mesmo? Romanos 8, 11, ele dá vida até para o nosso corpo mortal. O plano de Deus, ao nos fazer homens Deus, é exatamente essa ilustração. Ele quer sair do nosso espírito e ele quer ser um com todo o nosso ser. Então essa salvação orgânica, ela é realmente maravilhosa para nós, irmãos. É um privilégio para nós entendermos isso, né? Tem um hino, então, que diz do sopro, né? Que é o Espírito, quando Jesus soprou para dentro dos discípulos. Diz assim o hino. Tudo está no sopro, ó Senhor. Embora eu não saiba, eu estou traduzindo aqui, por isso que está meio devagar. Embora eu não saiba o que eu precise, tu sabes.
eu não preciso acreditar no que eu sinto ou no que eu sou. Eu acredito no sopro que há em mim. Olha que lindo. Eu não posso viver sem ti, Senhor, como o sopro para mim. Eu posso te inspirar e expirar, que é o título da palavra de hoje até, né? Eu te adoro, precioso Jesus, quão rico e libertador. Venha e viva em mim. É um hino lindo, inclusive, mas a gente não tem ele em português. Mas isso realmente me toca, irmãos, porque a gente tem esse sopro, esse Espírito habitando em nós. E por isso a gente não precisa acreditar no que sentimos, em quem somos, porque eu falo na minha experiência, quando eu olho para mim, não tem solução, né? Não tem solução. Quando eu penso que eu estou bem, eu percebo que eu estou bem mal, né? Então, eu preciso confiar nesse sopro que há em mim. Nós precisamos confiar nesse sopro. Isso é a salvação orgânica, irmãos. O terceiro requerimento que eu escrevi aqui, e não menos importante, é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16a diz: toda escritura é soprada por Deus. Olha que incrível, né? Percebem que aqui Deus soprou. Aqui Jesus soprou. E aqui é nos dito que a palavra de Deus é o sopro de Deus. Mais uma vez, olha como que a Bíblia é maravilhosa. Ou seja, tudo aqui é o mesmo sopro, né? Então, toda a Escritura é soprada por Deus. A letra C, número 1, diz: a Escritura, a palavra de Deus, é o soprar de Deus. A Escritura é a corporificação de Deus como o Espírito. Ou seja, nós temos o Espírito Santo. Como você pode contatar, como você pode entender o Espírito? Lendo a palavra, indo à palavra, né? Mas não só lendo como um livro secular. A Bíblia, né, e principalmente o Novo Testamento, não nos ensina a ler as Escrituras de maneira comum. Eu gosto muito de ler, eu estou sempre lendo algum livro, mas eu não devo ler a Bíblia assim como eu leio os outros livros. Porque quando eu leio qualquer livro acadêmico ou de história, seja lá qual for, eu quero entender aquele livro, eu preciso entender e aplicar no que eu faço. Mas a Bíblia não se trata só de conhecimento, a gente sabe. A gente precisa ter um tempo de estudo da palavra, mas os irmãos não nos recomendam sempre, de manhã, você lê a Bíblia, mas não tem aquele momento, principalmente não é para você estudar a Bíblia, é para você ler ela com oração, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela é o sopro de Deus, né? A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, não nos ensina a ler as Escrituras de maneira comum. Antes, Efésios 6, 17 e 18 nos diz que recebemos a palavra de Deus por meio de toda oração e súplica. A razão disso é que, de acordo com 2 Timóteo 3,16, que a gente acabou de ver aqui, as Escrituras são sopradas por Deus. Isso indica que as Escrituras são o sopro de Deus. Deus soprou-se nas Escrituras e assim nossa leitura deve ser nossa recepção do sopro de Deus. Quando lemos as Escrituras ou quando recebemos as Escrituras, nós inalamos Deus. Já parou para pensar isso, irmãos? Sempre que nós vamos à palavra ou ouvimos a palavra, a gente está na reunião, a gente ouve, a gente canta hinos, a gente ouve os compartilhares dos irmãos, a gente precisa lembrar, colocar nossa mente no Espírito e lembrar que ao ouvir a palavra de Deus, essa palavra não é uma palavra comum, secular, como qualquer outro livro. Essa palavra é o próprio sopro de Deus, né? Por isso que a gente tem que estar exercitando o quê? O nosso espírito. Porque quando eu não exercito o meu espírito, ao ler a palavra, eu estou exercitando só a minha mente aqui, na alma, né? Mas quando eu exercito o meu espírito, aí a palavra de Deus, ela tem capacidade de entrar no meu espírito, né? A letra D, ela diz: isso tudo revela que ser um homem-deus plenamente equipado com o sopro de Deus requer o exercício do nosso espírito, o receber contínuo do Espírito e o inalar da palavra de Deus.
né? 1 Timóteo 4, 7b, exercita-te para a piedade. Isso é exercitar o nosso espírito, irmãos. Gálatas 3,2 diz, quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir de fé? Isso é receber o Espírito. E por fim a palavra, Efésios 6, 17, 18a, e recebei o capacete da salvação e a espada do Espírito, o qual é a palavra de Deus, por meio de toda oração e súplica. Então, esse algarismo romano 1, ele realmente nos mostra como que nós somos capazes hoje, nós temos tudo o que precisamos para que nós sejamos homens-deus, né? E agora no algarismo romano 2, ele diz assim, a escritura soprada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja completo, plenamente equipado para toda boa obra. Esse versículo ele é bem famoso, né? Mas foi muito rico para mim, né? O irmão ele explica exatamente o significado de cada palavra aqui, né? Ó, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esses versículos, só para deixar os irmãos bem claros aqui, diz o seguinte, ó, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Paulo diz a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que tens convicção, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância conhece os escritos sagrados, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja completo, plenamente equipado para toda boa obra. Então a gente vai ver que a ordem das palavras nesse versículo é muito importante, ela tem sentido, né? Acontece de fato uma depois da outra, e como que esse progresso ao ler, ao passar tempo na palavra, nos equipa de fato e nos prepara para toda boa obra, né? A letra A diz, a Bíblia é o sopro de Deus. Esse sopro é o Espírito e o Espírito da vida. A gente viu, né, aqui. João 6,63 diz, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Lermos a Bíblia, número 1, deve ser inalarmos Deus para receber vida. E ensinarmos a Bíblia deve ser exalarmos Deus para dispensar vida. Por isso a importância de sempre a gente estar exercitando o Espírito, irmão. Sempre orar. Porque se você tenta falar da Bíblia para alguém, explicar alguma passagem, ou seja qual for a intenção, se você não está no Espírito, você não está transmitindo vida ali, né? É realmente um grande mistério, porque é um livro com letras no papel, assim como os outros, mas a Bíblia tem esse poder. Se você simplesmente pega ela e lê como qualquer outro livro, ela vai ser como qualquer outro livro. Ela tem até ótimos ensinamentos, vai te fazer uma pessoa muito boa, mas é um livro extremamente misterioso, porque ao você exercitar o Espírito, você toca no Espírito de Deus que está na palavra, e aquilo já não é mais um livro comum. Aquilo lá é algo místico que a gente ouve, né? É algo assim realmente extremamente poderoso. Você daí transmite vida para os outros, né? Então, realmente, a gente precisa estar sempre exercitando o nosso espírito, né? Ao ler e ao falar a Bíblia para os outros. Atos 6,4 diz, nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Número 2, um homem de Deus plenamente equipado lê a Bíblia por meio de toda oração e súplica no Espírito para inalar Deus e ministrar a palavra como Espírito, a fim de exalar Deus aos outros. 2 Coríntios 3,6
diz, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ministros não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Olha que incrível, tá vendo? Quando a gente simplesmente passa a letra, ela mata, mas através da oração e da súplica, a gente passa vida para os irmãos, né? E para as pessoas. Aí na letra B, a gente entra então, né, no número 1, 2, 3 e 4, na explicação dessas 4 palavras, né? A palavra de Deus, ela é útil para quê? Para o ensino. O que significa isso? Vamos ver. O número 1 da letra B diz, o ensino equivale à revelação. Ensinar é remover o véu, para que os outros vejam algo do Deus triuno e sua economia. Aqui nós temos Efésios 1,17 que diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E Efésios 3,9 diz, e iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, a qual, ao longo das eras, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esses versículos, eles embasam isso, né? Então, esse ensino, ele é essa revelação, e essa revelação é tirar esses véus. E é interessante que, eu não sei como isso é possível, mas a gente acumula véus atrás de véus. E por isso a gente precisa ir para a palavra vez após vez, né? Por isso que você não tem como... por isso que você recebe o Senhor um dia e, ok, teoricamente já era para ter saído todo o véu e pronto. Mas a gente sabe, a gente tem contato com o mundo, a gente tem contato todos os dias com tantas coisas que os véus vão voltando. E esse é o trabalho do inimigo de Deus, né? Ele está sempre colocando véus. A Bíblia ser útil para o ensino significa que ela é útil para desvendar. Como que nós podemos tirar esses véus? É indo para a palavra, né? É lendo a Bíblia. Mesmo quando a gente pensa, irmãos, mesmo quando a gente não tem vontade de ler, mesmo quando a gente lê e sente que não foi tocado, pode crer, aqui continua lendo, porque os véus, eles são retirados ao ler a Bíblia. A gente precisa sempre estar lendo a Bíblia, repetidas vezes e sessão após sessão, nós precisamos descortinar o véu gradativamente. Mesmo quando você fala algo na reunião, o seu falar deve ser um descortinamento do véu. Isso significa que seu falar deve apresentar uma revelação. Essa porção estava no dia 3. Então, é importante a gente ficar claro, né? Esse ensino, ele equivale à revelação, e essa revelação a esse descortinamento dos véus. Por isso que o versículo diz, a palavra de Deus é útil para o ensino, né? A segunda palavra, ela é útil para a repreensão. A repreensão, na número 2 da letra B, diz, a repreensão vem da revelação que tivemos. Sempre que vemos algo de Deus, percebemos os nossos erros, fracassos, falhas e pecados. E o resultado é que somos repreendidos e reprovados. Quanto mais vemos Deus, conhecemos Deus e amamos Deus, mais abominamos e negamos a nós mesmos. Essa não foi a experiência de Jó? No fim da vida dele, depois de passar por tudo que ele passou, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E o versículo seguinte, o que diz? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, quando nós vemos o Senhor, ou seja, quando o Senhor é revelado a nós, através da palavra, nós somos repreendidos. E a gente percebe que a gente é terrível e que a gente precisa do Senhor, né? Isso a gente vai ver que, por fim, nos leva para a correção e para o ensinamento e para a educação na justiça, né? Mas aqui eu coloquei algumas porções do dia 3 e 4 sobre a repreensão, né? A razão pela qual somos repreendidos e reprovados é que estamos errados em muitos aspectos e de diferentes maneiras.
o irmão fala, né? Podemos estar errados para com Deus, para com Cristo, para com o Espírito. Podemos estar errados para com a igreja, os irmãos e as irmãs, para com o nosso marido ou esposa, nossos pais, nossos filhos, nossos vizinhos e até mesmo para conosco mesmo. Podemos estar errados no modo como gastamos nosso dinheiro, no modo como passamos nosso tempo, no modo como nos vestimos ou como cortamos o nosso cabelo. Porque podemos estar errados em tantas coisas, somos reprovados pela revelação que recebemos quando lemos as Escrituras. Eu estava lendo, eu li algum bom tempo atrás um livro do irmão Ni, onde ele dizia que a tutora dele, né, a irmã que ensinou muito ele, deu uma Bíblia para ele e escreveu uma frase na Bíblia, que eu também escrevi na Bíblia da Lu quando eu dei para ela. A irmã dizia assim: este livro te manterá longe do pecado. Ponto. O pecado te manterá longe desse livro. Não é verdade? Porque quando nós lemos a palavra, eu estou falando isso aqui porque por causa da repreensão. A palavra, ela revela o Senhor para nós, ela ao revelar o Senhor, ela também nos expõe, né? E aí nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, nós somos educados na justiça e nos afastamos do pecado. E quando nós pecamos, nós nos afastamos da palavra de Deus também. Olha que incrível, né? Por isso que a gente deve sempre, independente de como nos sentimos, independente de quem somos ou como estamos, a gente deve ir para a palavra, né? É extremamente poderosa a palavra de Deus. Não somos reprovados pelo homem, nem somos reprovados diretamente por Deus. Somos reprovados pelo ensinamento da palavra. É uma frase no dia 4, esse aqui. Quando somos reprovados dessa maneira, somos corrigidos espontaneamente. E quando somos corrigidos, temos a educação na justiça. O resultado é que somos ajustados. Bom, depois da repreensão, número 3 da letra B diz: a correção segue a repreensão. E é uma questão de corrigir o que está errado, de levar alguém ao caminho certo e de restaurar alguém a um estado correto. Esses 2 versículos aqui, irmãos, são maravilhosos, viu, que os irmãos deixaram aqui. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Isso tem a ver com a correção aqui, né? Quando nós somos corrigidos, ou seja, esse caminho estreito, essa porta estreita, são para poucos. Por isso é um privilégio quando a gente recebe a revelação, é repreendido e é corrigido, porque estamos naquele caminho largo, né, que vai levar à perdição. Mas a correção, ela nos volta para esse caminho estreito, né? Isso, então, é realmente uma grande bênção isso para nós. E Tiago 5, 19 a 20 diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir, saiba que aquele que faz um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará a alma dele da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Então, realmente é uma grande bênção para a gente, né? Também estar sempre preocupado com o corpo de Cristo, né? Preocupado com os irmãos, sempre trazendo os irmãos para esse caminho estreito, né? Que leva à vida. E por fim, o número 4 diz: a educação na justiça é ser educado divinamente para desfrutar Cristo como a nossa justiça expressada e sermos divinamente disciplinados para sermos corretos com Deus e com o homem.
essa educação na justiça, né? Então é justamente isso, né? A gente desfrutar o Senhor quando nós somos corrigidos e voltamos para esse caminho estreito, nós voltamos a desfrutar o Senhor e Ele é a nossa justiça, né? Aí, ao desfrutar o Senhor, nós nos tornamos justos porque Ele é a nossa justiça sendo expressado em nós, né? Como Filipenses 3:9 diz: e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E a letra C, então, conclui a explicação desse versículo. O resultado de Deus soprar a si mesmo por meio das Escrituras para ensino, repreensão, correção e educação na justiça é que o homem de Deus torna-se completo, plenamente equipado para toda boa obra. Percebe, irmãos? Então, assim, esse versículo é um processo que acontece vez após vez e a maneira de Deus nos fazer completos, plenamente equipados para toda boa obra, né? É assim, nós recebemos revelação, nós somos repreendidos, nós somos corrigidos e educados na justiça, né? Aí, mais uma vez, acontece algo, nós recebemos mais revelação, a gente percebe que tem muito mais coisa para ser repreendida e corrigida em nós, e o Senhor corrige e assim vai. É um processo onde vai durar toda a nossa vida, né? A letra C, número 1, diz: um homem de Deus é um homem-Deus, alguém que participa da vida e natureza de Deus, sendo assim, um com Deus em sua vida e natureza e, portanto, expressando. E aqui é onde eu liguei, né, no dia 4, o irmão dizia: você pode ser um homem bom, mas não ser um homem-Deus. Esse é o grande desafio, né? Porque todo esse processo, ele nos leva a ser alguém melhor. Só que esse é o grande desafio. Você começa a pensar que você pode ser bom sem Deus. Já pensou? Você se torna alguém melhor, você tem tudo para ser alguém bom, mas aí você percebe que sem Deus não tem como, né, irmãos? É só algo muito superficial, é uma maquiagem. E uma hora essa máscara cai. O algarismo Rano 3 diz: receber a palavra de Deus como sopro de Deus para ser constituído com Deus também é receber a palavra de Deus como a espada do Espírito para matar o adversário de Deus. Então, a gente primeiro viu em Timóteo que a palavra de Deus ela é para o ensino, ela é útil, né, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para nos fazer completos, equipados para toda boa obra. E aqui o irmão traz que a palavra de Deus, além de tudo isso, ela é como uma espada do Espírito para matar o adversário de Deus. Por quê? A gente precisa, né? A gente precisa que o inimigo seja morto, principalmente quando se trata de algo interior, que é o maior problema para Deus, né? Algo que está dentro de nós, né? A gente vai ver o nosso ego. Essa palavra, bom, vamos lá, letra A. Satanás é não somente o inimigo exterior, mas também o adversário interior. Para lidar com esse adversário interior, precisamos experimentar o poder mortificador da palavra, orando com a palavra constante da Bíblia, para que ela se torne a palavra instantânea do Espírito. Em nossa experiência, irmãos, a gente realmente vê que o adversário mais difícil é, de fato, o nosso ego, né? Porque a gente tem muitas coisas externas que nos incomodam, que pode atrapalhar, que nos atrai, mas tem um inimigo que, por mais que você se tranque num quarto e você nunca tenha contato com nada no mundo, nada externo, ele está sempre com você, que é o seu ego, é o nosso ego, né? E quando o nosso ego é tocado, é algo difícil mesmo de lidar. Se você não entrega para o Senhor, se você não toma a cruz mesmo e permite que o Senhor trate com o seu ego, o meu ego,
é realmente muito difícil, né, irmãos? Acho que todos já tiveram experiência. É mais difícil. A gente consegue enganar bem. O nosso ego, ele é algo muito profundo. Essa disposição nossa, né, natural, o ego, é realmente o último inimigo nosso, difícil para o Senhor tratar. Porque a gente consegue esconder muito bem ele, entende, irmãos? A gente pode se passar por alguém que parece que é totalmente já vencido, salvo, humilde. Aquela famosa frase, né? A gente tem orgulho de ser humilde, né? Não é mesmo? Então, mas o ego realmente é algo que o Senhor precisa tratar, né? E é somente através da palavra também. Muitas vezes, não somos tentados por um inimigo objetivo, mas pelo ego. Talvez você tenha problemas com dúvidas, ódio, ciúme, orgulho ou egoísmo. Você percebe que essas coisas podem ser mortas orando, lendo a palavra? Talvez a gente não perceba. Talvez isso refrescou, né, a minha memória. Ao orar, ler a palavra, o nosso ego é mortificado, irmãos. Orando, lendo, o adversário interior é eliminado. A letra B diz: essa palavra é o Espírito como a espada que mata o adversário. É interessante, irmãos, porque essa espada, ela primeiramente nos mata diretamente, e então mata o poder das trevas nos ares indiretamente. A letra C: quanto mais tomamos a palavra de Deus por meio de toda oração em espírito, mais os elementos negativos em nós são mortos. Por fim, o ego, o pior oponente, o inimigo do corpo, será mortificado. A letra F diz: os vencedores guardam a palavra do Senhor, sempre indo ao Senhor para contatá-lo como a palavra viva na palavra escrita, a fim de tornar-se a palavra aplicada como o Espírito dispensador neles. Percebe, irmãos, esse jogo de palavras que o irmão usa aqui? Os vencedores guardam a palavra do Senhor. Como? Como que eles guardam? A palavra do Senhor, a Bíblia. Indo ao Senhor para contatá-lo como a palavra viva na palavra escrita. Essa é a palavra escrita, mas a gente precisa vir contatar o Senhor com uma palavra viva, a fim de tornar-se a palavra aplicada em nós, como Espírito dispensador neles. Percebe, irmãos? Não é só ler, a gente precisa realmente ir orando, né, ao Senhor e crer. Também tem um outro lado, né? Você pode orar, não sentir nada e falar: puxa vida, será que eu estou no Espírito, eu estou desfrutando, eu estou tocando o Espírito ou estou lendo a palavra? Só creia, irmão. Se você orou, se você está indo com esse espírito de oração, com certeza absoluta você vai tocar o Espírito de Deus na palavra, né? Sem dúvida alguma. A letra G, como uma conclusão final, diz: os vencedores são totalmente constituídos com o Espírito como a palavra de Deus para serem a noiva de Cristo e o novo homem. O homem coletivo de Deus com o sopro de Deus como a espada que mata para a destruição dos inimigos de Deus e a manifestação dos filhos de Deus. E eu anotei 2 versículos aqui, que são versículos maravilhosos que mostram o poder da palavra de Deus, que é o sopro de Deus, né? Um está em Apocalipse e outro em 2 Tessalonicenses. Olha que incrível esses versículos, irmãos. Apocalipse 19, de 13 a 15a diz: está vestido com uma veste embebida de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Olha só. Os exércitos que há no céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ou seja, olha o poder da palavra de Deus. E 2 Tessalonicenses 2,8, isso aqui é incrível. E então será revelado o iníquo. E aí, entre parênteses, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e aniquilará pela manifestação da sua vida. Ou seja, ele vai
matar o iníquo com o sopro da sua boca. De novo, lembra? O sopro e o sopro. Bom, irmãos, é isso. Agora os irmãos completem a mensagem, dando a porção de vocês também. Amém.